Olá, galera, tudo bem? Vamos corrigir, então, a nossa 10ª quinzena, né? Com a temática sobre nova ordem mundial, certinho? Enviei para vocês um vídeo explicativo desse conteúdo, fazendo uma breve leitura do texto de vocês, explicando um pouco sobre o que é a nova ordem mundial, tá? A nova ordem mundial é uma nova configuração, vamos assim dizer, dos países após o fim da Guerra Fria, tá? Uma nova configuração, como esses países se colocam, né, a partir do momento em que o mundo socialista ele vem à ruína, né? Declina, e novas potências começam a surgir, novos, vamos dizer assim, focos, né? Começam a surgir no cenário mundial. Mas vamos lá, vamos para as atividades. A explicação está lá na aula que eu vou enviar para vocês. Então, vamos nessa. Primeira questão. Explique o que significa a expressão nova ordem mundial e aponte as suas principais características. Então, vamos lá. Vamos explicar aqui o que significa a nova ordem mundial. É a lógica internacional da ordem de poder entre os Estados nacionais no período que sucede à Guerra Fria. Então, após o fim da Guerra Fria, tem uma nova ordem mundial. O mundo, no período da Guerra Fria, ele era dividido na bipolaridade entre Estados Unidos e União Soviética, certo? Então, havia essa divisão entre capitalistas e socialistas. Lembra lá de toda aquela guerra de espionagem, não é? Da questão dos mísseis, não é mesmo? Que eu enviei até o vídeo para vocês. Então, tem todo esse cenário dividido nessas duas grandes potências. E agora, acabando o sistema socialista caindo, né, entrando em declínio, em crise, então agora surge uma nova ordem, uma nova configuração entre os Estados-nações. E isso é a nova ordem mundial, essa nova configuração. A nova ordem mundial é caracterizada, olha só, pela unimultipolaridade. Lá no texto de vocês, nós temos escrito três tipologias diferentes de explicar essa nova ordem mundial, que pode ser unimultipolar, né? Pode ser multipolar ou a unipolaridade, tá certo? Então, nós temos essas três configurações. E o que nós trouxemos aqui é essa última, que é a unipolaridade, que é a que mais se difundiu, tá? Uma vez que temos a supremacia dos Estados Unidos com poder bélico, por isso une, certo? Esse une faz referência aos Estados Unidos e ao seu poder bélico. Multi, porque nós temos mais países com influência econômica no cenário mundial. Não é apenas Estados Unidos que é a grande potência econômica, vamos assim dizer, no cenário mundial hoje, mas nós temos a China, temos a União Europeia, temos o Japão, tá bom? Então, ela é une na questão do poder bélico, que é o único nas mãos dos Estados Unidos, com a grande potência bélica mundial, e multi, porque nós temos várias novas áreas de influência econômica no mundo hoje, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, esse mapa, inclusive tem esse mapa lá no texto de vocês. Observe a imagem a seguir. Aqui nós temos uma nova configuração do cenário mundial. E nós temos aqui essas grandes potências que a gente falou, que é os Estados Unidos, União Europeia, Japão, China, e as suas áreas de influência. Então, parece que dividiram o mundo. Olha, essa área aqui é onde eu tenho influência, né? E essa área aqui é onde eu tenho mais influência. Então, aqui nós temos os Estados Unidos e a sua área de influência, que é toda a América Central e a América Latina. A Europa, com a sua área de influência aqui no continente africano, tá? Uma parte aqui do subcontinente do Oriente Médio. A China e Japão, com essa área de influência aqui nos países mais orientais. Vamos lá. Aqui nós temos essa linha preta aqui, ó. O que é isso, professora? Que divisão é essa aí? Essa linha. Essa linha, ela faz a divisão entre os países do norte e os países do sul, que é uma nova tipologia, uma nova configuração dos países a partir do fim da Guerra Fria, que começa a dividir o mundo entre países desenvolvidos e países subdesenvolvidos, que são aqueles que estão correndo atrás, tá bom? Então, essa linha, ela não respeita a linha do Equador, que é aquela linha que divide os países entre países, continente, aliás, né? No hemisfério norte e hemisfério sul, mas ela tem uma linha, né, que acaba respeitando essa configuração do norte, por quê? Porque os Estados Unidos e a Europa, que são as maiores potências de maior influência, elas estão no norte,
Então, acabou tendo, então, essa configuração, os países do norte desenvolvidos e do sul subdesenvolvidos, é onde a gente tem a maioria dos países subdesenvolvidos, que são os países da América, né, América Latina, os países africanos, tá bom? Então, vamos lá, vamos seguir. Olha só, o que nós temos aqui na nossa questão? A divisão mundial em países primeiro, segundo e terceiro mundo tornou-se obsoleta, né? Aliás, deixa eu omitir o vídeo aqui para ler. Tornou-se obsoleta perante a nova ordem mundial. O mapa acima é demonstrativo da nova divisão mundial existente. Então, aquela divisão que dividia o país primeiro, segundo e terceiro mundo, que países eram eles? Países capitalistas, países socialistas e países emergentes, subdesenvolvidos, tá? Então, o país socialista, que é esse número 2, caiu em desuso, tá? Então, essa configuração não se usa mais, porque esses países socialistas, eles ruíram após o fim da Guerra Fria, tá? Então, o mapa é um demonstrativo dessa divisão que já existiu. Explica as principais características dessa divisão, né? O mapa, a nova divisão que nós temos hoje, apresentada no mapa, divide o mundo em países do norte e países do sul, aquela linha preta, tá? Ela faz essa divisão entre países do norte e países do sul. Dessa forma, os países considerados desenvolvidos localizam-se no norte e os subdesenvolvidos no sul. A divisão proposta no mapa diz respeito também às áreas de influência, quando aqueles círculos verdes que mostram as áreas de influência dos Estados-nações, dessas grandes potências. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, a gente precisa ler esse fragmento aqui, essa reportagem, para a gente poder responder as próximas questões. Então, a questão 2 acabou sendo numerada aqui, né, na leitura do fragmento. Então, olha só. Em 4 de outubro de 1957, quando os soviéticos colocaram em órbita o primeiro satélite artificial Sputnik 1, o mundo vivia sob tensão constante. Hoje, a Guerra Fria não existe mais, mas o clima no espaço ainda está longe de refletir o ambiente de interação globalizada que mudou a economia, a política e a ciência em terra firme. Ao contrário do que acontece em outras áreas tecnológicas, o país que quiser lançar satélites por conta própria hoje tem que aprender sozinho. Os americanos não querem que a tecnologia de lançadores de satélites, que pode ser utilizada para lançar bombas, caia na mão de determinados países, mesmo que sejam amigos, porque pode ser amigo hoje e amanhã pode não ser, não é? Mesmo quando existe um projeto envolvendo vários países, como a Estação Espacial Internacional, a colaboração se dá mais pela divisão do trabalho. Cada um tem a sua tarefa específica, mas a gente não vai compartilhar as informações. Não há transferência de tecnologia de um país para outro. Hoje, apenas os Estados Unidos, isso aqui em 2007, tá? Estados Unidos, União Europeia, Rússia, China, Índia e Japão são capazes de colocar satélites em órbita. Hoje, na nossa atualidade, aqui em 2021, nós sabemos que existe uma nova realidade diante dessa reportagem aqui. Então, que o Brasil também conseguiu lançar satélite, né? Não totalmente independente, mas conseguiu. Então, vamos lá. Vamos lá. O fim da Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética e o novo avanço do capitalismo com a globalização mundial estabeleceram uma nova ordem geopolítica. Sobre esse assunto é correto afirmar. Então, o fim da Guerra Fria estabeleceu uma nova ordem política econômica mundial. Que nova ordem é essa? A unimultipolaridade, onde existem vários centros de poder econômicos no mundo, tá? Então, vamos lá. Vamos eliminar aqui o que não é e o que é. Houve a eliminação das fronteiras nacionais com a fusão de países em blocos econômicos regionais e o surgimento do domínio das tecnologias de ponta pelos novos países industrializados e subdesenvolvidos. Primeiro, a gente não teve rompimento de fronteiras, tá? Nós temos os blocos econômicos, porém não há esse rompimento total de fronteiras. A gente sabe que os blocos econômicos precisam de um processo para acontecer ali essa transição entre as fronteiras. Outra questão, tecnologia de ponta nos países industrializados e subdesenvolvidos? Não, né? A gente sabe que essa tecnologia de ponta acaba continuando ainda nas mãos dos países desenvolvidos. Fora de questão. B. Surgiram áreas de livre comércio como reserva de mercado para multinacionais, disputa entre capitalistas e socialistas. Opa, socialista já era.
Então, já cortei essa questão. C. Houve a divisão do mundo em primeiro mundo, países capitalistas desenvolvidos, segundo mundo, países socialistas. Nós estamos falando com o fim da Guerra Fria. Fim da Guerra Fria, os países socialistas caiu em desuso. Então, a letra C também já era. D. Surgiram blocos econômicos regionais, novos centros de poder. Surgiram blocos econômicos, não é? Lembra que os países da Europa, eles começam a formar os blocos econômicos, principalmente após o fim da Segunda Guerra, né? Nesse período da Guerra Fria, eles estão formando os blocos econômicos. O primeiro bloco econômico é a União Europeia, justamente para conseguir competir no mercado econômico mundial. Então, como o Japão, a União Europeia, e tensões entre interesses políticos e econômicos dos países desenvolvidos do norte e subdesenvolvidos do sul. Inclusive, teve até algumas políticas que diziam que os países desenvolvidos tinham que frear o seu desenvolvimento, né? Uma coisa que eles queriam, né? Para que não houvesse essa desigualdade tão grande, né? Para que os países subdesenvolvidos conseguissem, vamos dizer assim, concorrer. Mas não é o que aconteceu. Então, a nossa resposta está na letra T. A nova ordem mundial assinala o fim da bipolaridade entre União Soviética e Estados Unidos. Aquela bipolaridade, as duas grandes potências. Então, a partir do século XXI, os norte-americanos iniciaram uma guerra ao terrorismo, ou seja, surge no cenário um novo grande vilão, que é o terrorismo, que passou a ser o novo adversário dos Estados Unidos no cenário internacional. Um evento que pode assinalar essa nova empreitada qual foi o evento, né, que marcou essa nova empreitada? Tá aqui já marcado aqui com a nossa abelhinha, né? A letra B, a caça e morte de Osama Bin Laden em maio de 2011, tá? Esse é um dos eventos que marca aqui esse período. Leia o texto a seguir. A queda das torres de World Trade Center foi certamente a mais abrangente experiência de catástrofe que se tem na história, inclusive por ter sido acompanhada em cada aparelho de televisão, quase que em tempo real, não é? Nos dois hemisférios do planeta. Tanto é que o segundo avião a gente viu mesmo se chocando, né? Nunca houve algo assim. E sendo imagens tão dramáticas, não surpreende que ainda causem forte impressão e tenham se convertido em ícones. Agora, elas representam uma guinada histórica. Vamos lá, vamos ver o que eles pedem aqui. A seguinte história, colocada em questão pelo historiador Eric Hobson, associa-se à seguinte repercussão internacional da queda das torres do World Trade Center. Então, vamos ver aqui qual que é a questão aqui. Concentração de atentados terroristas na Ásia Meridional. Nós estamos falando, né, do terrorismo que aconteceu aonde? Nos Estados Unidos. O crescimento do movimento migratório de grupos islâmicos? Não. Intensificação da presença militar norte-americana no Oriente Médio? Tanto é que a gente percebe que os Estados Unidos começam a intensificar a colocação dessas tropas na região do Oriente Médio, nesse subcontinente do Oriente Médio ali, para fazer essa perseguição, né, essa captura do seu grande vilão ali, que era o Osama Bin Laden, que a gente viu que em 2011 ele foi morto, né? Então, a nossa alternativa é a letra C, tá? Então, houve essa intensificação norte-americana nessa região do Oriente Médio, que era onde estava o centro, né, desse conflito aí. Qual que é a questão aqui? Essa região do Oriente Médio, ela é muito forte com as questões religiosas, e eles não aceitam tanto assim a influência desse mundo capitalista que tenta mudar, vamos dizer assim, os costumes e as tradições desses povos. Então, eles vão muito contra, né, os princípios, vamos dizer assim, apregoados pelo sistema capitalista, e os Estados Unidos é essa figura capitalista, né, do grande líder capitalista, né. Então, ele é esse grande vilão para a grande maioria desses povos. 6. Sobre a guerra comercial entre Estados Unidos e China, algumas medidas de retaliação foram adotadas por ambos os países. Quais são os objetivos desses países com essas medidas? Então, aqui nesse momento aqui, a gente está falando agora para um momento bem atual, não é?
que é esse novo vilão agora, né? O terrorismo saiu um pouco de cena e surge esse conflito entre Estados Unidos e China, essa questão de espionagem, de conspiração. Então, vamos lá. Quais são os objetivos desses países com essas medidas? Algumas medidas foram tomadas por ambos os países. Com o argumento de buscar proteger os produtos norte-americanos e reverter o déficit comercial que os Estados Unidos têm com a China, Trump vem anunciando desde 2018 tarifas sobre produtos importados dos países asiáticos. O objetivo é dificultar a chegada desses produtos chineses aos Estados Unidos. Então, quer dizer, vai ficar mais caro eu exportar esse produto. Então, ele aumenta as tarifas, porque vai chegar mais caro, então vai diminuir a procura por esses produtos, tá? O governo da China, por sua vez, tem reagido a esses anúncios com retaliação, chegando a impor também tarifas sobre produtos norte-americanos. Então, quer dizer, o produto nosso, nacional aqui, vai ficar mais barato, então para que eu vou exportar do meu coleguinha lá, que não é tão coleguinha assim, não é? Que é, vamos dizer, o meu inimigo, tá bom? Mas são essas tarifas e essas questões tarifárias que eles acabam impondo um ao outro. Vamos para a próxima. Sim. A nova ordem mundial marca uma mudança na estrutura política, econômica, militar e social em nível global. Então, há uma nova estruturação dos Estados-nações no cenário mundial, tá? Uma nova configuração com a questão política, econômica, militar desses países. Qual o acontecimento político que marcou o início dessa nova ordem mundial? Que rompeu com aquela velha ordem e surge, então, essa nova ordem? É o fim da Guerra Fria, né? Que marcou a passagem de uma ordem mundial marcada pela bipolaridade Estados Unidos e União Soviética, capitalismo e socialismo, tá? Para a multipolaridade, onde nós temos vários centros de poder no mundo hoje, e não apenas 2. 8. Deixa eu omitir o vídeo, isso. A nova ordem mundial é caracterizada por vários polos de poder, ou seja, vários países ou grupos de países que detêm determinado protagonismo em nível mundial, seja no plano político, seja no econômico. Desse modo, como é definida a nova ordem mundial? Essa nova ordem mundial, hoje, na atualidade, ela é muito dinâmica, não é? Há vários novos países nesse cenário mundial. Como que ela é caracterizada? Ela é caracterizada pela multipolaridade, quando falamos no sentido político e econômico, tá? Então, ela é multipolar, existem vários centros de poder, ok? 9ª questão. A nova ordem mundial, do ponto de vista bélico, tá? A outra nós falamos no ponto de vista político e econômico, essa aqui no ponto de vista bélico, da guerra. Pode ser contextualizada pelo domínio de um país como grande potência militar mundial. Explique qual é este país. Então, olha, a outra pergunta, a questão 8, a gente falou sobre como que era configurado essa nova ordem mundial no ponto de vista político e econômico. Do ponto de vista político e econômico, ela é multipolar. Existem vários centros de poder. No ponto de vista bélico, com poderio de guerra, nós temos uma única grande potência, tá? Que é os Estados Unidos e a principal potência militar do planeta. Esse cenário é dado em razão do alto investimento estatal estadunidense nas forças de segurança, que resulta em grande domínio técnico de tecnologias armamentistas, tecnologia bélica. Tranquilo? Fechou? Então, aqui a gente encerra as nossas atividades. Tá bom, galera? Fica com Deus, beijão, tchau, tchau.